O jantar dos finalistas do Prêmio Engenho de Comunicação do ano de 2015, que destaca os melhores trabalhos jornalísticos realizados no período de um ano, aconteceu na sede da OAB Nacional. Confira. A cerimônia contou com a presença dos ministros Marco Aurélio do STF, Augusto Nardes e José Múcio Monteiro, do TCU, e do presidente da FEComércio, Adelmir Santana. Marcos Vinícius, presidente nacional da OAB, destacou a importância de uma imprensa livre. O dispositivo constitucional, o princípio constitucional que assegura a liberdade de imprensa, ele seria um nada se não existisse o profissional responsável por torná-lo concreto, por torná-lo efetivo, por cotidianamente fazer prevalecer a informação livre em nosso país e, portanto, estamos diante desse momento de homenagem a esses profissionais tão relevantes. São vocês, jornalistas, que aqui estão, que é a razão de existir do prêmio, e aí eu vou me permitir falar um pouquinho lá do começo, lá atrás, em 2004. A gente, aqui em Brasília, faz mais de 90% das manchetes que permeiam aí os veículos de comunicação, e os prêmios que tinham muito renome, Prêmio ESSO, tal, eram sempre levados por jornalista do eixo Rio-São Paulo. O Prêmio Engenho nasce desse intuito de aplaudir, de contemplar, de motivar, de incentivar as pessoas que passam o final de ano, Natal e Ano Novo, dando plantão na porta de autoridade, que faça chuva, faça sol, está ali perseguindo a notícia. Na ocasião, o presidente entregou ao ministro Marco Aurélio o prêmio Raimundo Fauro, uma estatueta das duas foices sobrepostas que simbolizam o trabalho, obra de Oscar Niemeyer, que adorna o pátio do edifício do Conselho Federal da OAB, em reconhecimento aos serviços prestados e como defensor da liberdade de imprensa e dos bons valores. Nada gratifica mais o cidadão do que servir aos seus semelhantes. E em época de um mundo conturbado, em época de crise linear, há de guardar-se princípios, há de guardar-se valores. Por isso é muito oportuna a realização do 12º Prêmio Engenho de Comunicação. No momento de crise que o país enfrenta, as empresas estatais são importantes para a retomada do crescimento. Na sede da OAB Nacional, juristas discutiram o assunto. A OAB Nacional recebeu o 3º Congresso Brasileiro das Empresas Estatais, evento realizado em 2 dias. Na abertura, a entidade destacou o foco em 3 assuntos: governança, controle e competitividade. Como sabemos, vivemos atualmente uma crise ética, política e econômica em nosso país. As crises estão imbrincadas. Elas, obviamente, não são separadas. A crise ética tem levado a uma crise política, que tem estimulado a crise econômica, que é também, fundamentalmente, uma crise de confiança, uma crise de credibilidade do país. A credibilidade econômica, a credibilidade política, e um fórum como esse para discutir governança, controle e competitividade vem num momento mais do que propício. E não poderia ser diferente, já que é um evento estimulado, organizado, coordenado pelo Paulo Modesto, que, como sabemos, possui uma tradição, né, uma expertise nesse setor, uma experiência, um profundo conhecimento da matéria e que, portanto, organizou com muito carinho e coordenou cientificamente com muita atenção este evento. O ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito, participou da mesa de abertura e lembrou que a Constituição deve guiar as empresas públicas. Então, o regime jurídico das empresas públicas, sociedade e economia mista é um regime híbrido, implica no modo operacional perante o mercado e os respectivos consumidores. É um modo operandi idêntico ao das empresas privadas, porém com exigências típicas de direito público, sobretudo no campo da observância dos princípios do artigo 37, inclusive
É claro, o próprio artigo 173, acho que é no parágrafo 1º ou 2º, flexibiliza o processo licitatório, mas manda observar os princípios do artigo 37. E aqueles princípios salutares, saudáveis, éticos, todos do artigo 37, a partir do recrutamento de pessoal. Também compuseram a mesa Paulo Modesto, coordenador científico do encontro, Alexandre Aragão, procurador e professor de Direito Administrativo, e Maurício Zocum, presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB. A OAB esteve presente no Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria. Na ocasião, o presidente da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, fez uma palestra sobre os principais pontos do novo CPC. E os participantes foram presenteados com um livro sobre o assunto, de autoria da Ordem. Os principais destaques do novo CPC foram citados em palestra do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, na sede da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em Brasília. Esse foi o 13º Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria. Na mesa de abertura, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, falou da importância dessa aproximação entre as duas instituições e entregou o troféu comemorativo do encontro ao presidente da Ordem. A luta em comum da CNI e OAB pela retomada do crescimento do país foi lembrada por Marcos Vinícius. O presidente Robson Andrade com a OAB realmente firmamos uma parceria importante, CNI, OAB e as outras confederações, no sentido de que possamos dar uma resposta a essa crise no Brasil. Quer dizer, salvar os empregos dos brasileiros, né? Ter uma atitude proativa e tem sido exitosa a nossa atuação. A própria aumento da carga tributária que foi pensada e sugerida pelo governo, ela está retida muito por força da nossa atuação, da atuação deste grupo, que chamamos grupo pela estabilidade do país e pela manutenção dos empregos, né? Estamos também lutando por reformas importantes do Estado, pela diminuição do custo do Brasil. A Ordem se sentiu muito homenageada com o convite que foi a ela formulado pelas confederações para que possamos contribuir, né, com o Brasil nesse momento de superação. E agora estamos estudando a nova lei da leniência, não é? E temos que apoiar uma lei que venha a possibilitar a manutenção dos empregos dos brasileiros, sem, portanto, acabar com as empresas, mas, por outro lado, de maneira alguma, fazendo com que a leniência signifique impunidade. Em seguida, o presidente da OAB deu início à palestra sobre o novo CPC, com foco em 5 garantias constitucionais. O acesso à justiça efetiva, para que o cidadão tenha a prestação jurisdicional o quanto antes, caso. Quer dizer, depois a razoável duração do processo, para que o processo ele fosse entregue de forma célere o quanto antes, porque a razoável duração do processo vem em favor da pacificação da sociedade. Mas a razoável duração do processo, a celeridade, não poderia ter sido buscada ofendendo o devido processo legal, o direito de defesa, o direito aos recursos. E como equilibrar? Quer dizer, devido processo legal vem em favor da segurança jurídica, da qualidade das decisões judiciais. Mas são duas exigências aparentemente contrapostas. Razoável duração do processo, devido processo legal. Porque quanto mais você dialetiza o processo, assegurando o contraditório, a ampla defesa, os recursos, você menos contribui para a celeridade, a razoável entrega da prestação jurisdicional. Como equilibrar essas duas garantias constitucionais? Eu digo que o Código buscou equilibrar. Para se prepararem melhor para a vigência do novo CPC, todos os participantes ganharam um livro sobre o assunto de autoria da OAB Nacional. E depois do intervalo, Fórum na OAB debate direito e infraestrutura como saídas para a crise. Voltamos já!